isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Jesus te ama, aleluia, ei, glória a Deus. Pensa nisso, que Jesus te ama, né? Jesus te ama. Mas essa é a boa nova do Evangelho. É isso que Jesus veio trazer para nós. O Evangelho, essa notícia boa, é Deus conosco, Emanuel. Porque até então na lei não tinha a presença do Deus vivo. Ninguém tinha esse Deus vivo presente. Hoje nós temos. E ele é tão desprezado pelos cristãos. Bom, o mundo já é do diabo mesmo. Mas os cristãos desprezarem Deus é triste, né? Porque se você não conhece Deus, como é que você vai dar esta ênfase para Ele, glória? Como é que você vai oferecer a sua vida como um louvor para Ele? Como é que Ele pode agir na sua vida? Então isso é descaso. Isso é descaso. O Espírito Santo está aí. Enquanto Ele está aí, nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo, que é o poder, e viver esse poder, que é aí que transforma a vida. É o Espírito Santo. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor, Ele é bom. Pensa nisso. Eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em maior, pensa nisso, que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde, com essa chuva, né? Vocês tiveram coragem. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. É lógico que se nós não temos a força do Espírito Santo, nós jamais vamos atrás de Jesus. Na festa nós vamos. Com certeza. Quem não está com a força do Espírito Santo, vai em qualquer convite que está por aí, porque é carne. Agora, para as coisas de Deus, precisa do Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo agindo em nós temos a força para ir com Ele, andar com Ele. Pensa nisso. Senão, não vai dando nada certo na vida. Por isso que os cristãos fracassam nesse poder que está liberado e Deus não pode agir. Porque nós temos que atuar com esse poder que está no nosso espírito. Pensa, o presente máximo do céu que Deus nos deu foi o Espírito Santo. Olha o preço que custou o Espírito Santo para as nossas vidas, para nós podermos ter o poder de Deus. O que me deixou assim mais entusiasmada foi quando eu cheguei na Conferência do Pastor Dave, em 1989, lá na Avenida da Liberdade, e tinha o título bem grande, assim, uma faixa: andar no poder e no Espírito de Deus. Falei, mas é isso que é o máximo. Gente, andar no poder, peraí. Pensei que era alguém lá, né, gente, muito especial no mundo, que anda com esse poder. Mas, gente, vai ensinar como anda no poder e no Espírito. Gente, aquilo acabou comigo assim, é aqui que eu vou ficar para sempre. E foi mesmo. A chave que trouxe toda a mudança na minha vida, que causou, assim, razão de viver, esperança, porque quem não tem essa presença de Deus não tem nem esperança de viver. Fica esperando o fim do ano com uma mente carnal, mas nem sabe o que vai acontecer. Não, com Deus pode, que nem a Bíblia diz, olha, o mundo pode rolar, sabe? Os montes podem ir para o mar ou sair do mar. Eu estarei sempre contigo. Gente, isso não é uma glória? Não interessa o que vai acontecer. Ele diz, estarei sempre com você. Mas isso quer dizer que essa presença de Deus nos resguarda. Pode acontecer o pior, mas Ele nos resguarda, porque Ele habita em nós. Então não é uma presença externa, é uma presença contínua. Agora, você é que tem que fazer o que Deus te deu, usufruir. Deus pagou um preço para nós termos esse poder
Só que eu não posso andar com o poder de Deus e no pecado. O pecado é carne. Não estou falando, gente, das piores coisas que existem no pecado. Mas são coisas que não acrescentam nada na minha vida. Não tem lucro na vida, lucro de Deus. É perda de tempo, porque você não está acumulando nada de Deus na sua vida. Então, são coisas carnais que estão na nossa vida que nós temos que enxergar. Ter discernimento. Só o Espírito Santo que faz isso. Então, aos poucos, você vai tendo discernimento na sua vida. O que vale mais? Porque é aí que entra a liderança do Espírito Santo. Enquanto você não tem essa presença do Espírito Santo com liderança na sua vida, mas ele não vai ser um líder com você deitado. Não vai. Você tem que ir atrás. Como que você vai atrás? Fazer o que ele diz. Tem que orar em línguas. Você já foi batizado do Espírito Santo. Mas quem não foi, hoje nós podemos fazer uma oração aqui, para quem está em casa e de repente nem ora em línguas, porque este é o presente que veio do céu para nós. Jesus conquistou isso, tá? Então, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar que jeito que anda com Deus, que ele é Deus. Só ele que pode ensinar que jeito que anda com Deus, não é a tua cabeça. Então, enquanto você não enxerga isso, não se doa para o Espírito Santo, que é aos poucos. Porque você não vai se doando inteiro assim, calma, porque você é muita carne. Nós somos muita carne. Duvidamos, nós não cremos, nós pomos questionamentos. Mas conforme eu vou orando em línguas, eu tenho que fechar o meu mundo para ter um tempo com Deus, onde eu não vou fazer outra coisa a não ser ficar com Deus. Você não acha isso o máximo? Mas cadê os cristãos que fazem isso, queridos? Aonde estão esses cristãos? Eles podem morrer de ouvir falar nisso. Eles podem ficar ouvindo, eles podem ser cheios com o Espírito Santo. Mas cadê que eles fazem isso? Fechar o tempo, a sua vida, para o mundo, para as pessoas, para as suas atividades. Você já fez tudo que era da tua obrigação. Agora, o seu tempo é de Deus. Aonde você vai sentar, aonde você vai se entregar. Espírito Santo, eu te entrego agora esse momento da minha vida para você me guiar, me ensinar, porque eu quero ter comunicação com você. Você tem que pedir, porque ele não é intruso. Intruso é o diabo, carne. É daí que você vai sair da tua cabeça para o teu espírito. Olha isso. Então você tem que ficar quieto lá. Mas você está orando e aí você fica a tua cabeça questionando. Não, mas isso aqui, acho que isso aqui não deve funcionar, não. Não, eu não estou vendo nada. Não é para ver, é para fazer. Se você não fizer, você não vai ver a resposta. Então é aí que você vai tendo amor por Jesus, o amor verdadeiro. Que o Espírito Santo que está trabalhando em você, porque você não vai amando Jesus assim. Você precisa do Espírito Santo que está no teu espírito. É lá que Jesus está. Ele está no céu, mas ele está aqui. Então, para você se comunicar com Jesus, que também está sentado à direita de Deus Pai no céu, ele está dentro de você. É com ele que você se comunica. Então, ele não está voando, ele não está numa nuvem. Gente, é tão simples. Por isso que você precisa de revelação. Então, você tem que pegar o seu tempo e crer que ele está lá, mas você tem que orar em línguas. Pessoal, olha, Ana Maria, eu faço ceia todo dia, eu leio Bíblia todos os dias, ouço todos os seus ensinos, mas você não entendeu nada até agora, porque está na cabeça. Quem põe da tua cabeça para o Espírito é o Espírito Santo, que traz isso para mudar o seu coração. Porque Deus não se comunica com a nossa cabeça. Aí é que está a chave. Porque cristão quer andar com Deus com a cabeça. Ele não anda com a tua cabeça. Então, se você não sabe fazer as escolhas certas de Deus na sua vida, você faz escolhas erradas com a cabeça, que é carne. A Bíblia chama carne, alma, coração, às vezes cabeça. Você entender, cabeça que você pensa. Então você faz escolhas erradas, mas não estou dizendo que é os pecados. É coisa que não traz colheita boa para a tua vida. Porque você não está fazendo o que é para você fazer. Por isso que quando eu fui
estava orando mais, que Deus falou para mim, não, agora você vai orar 1 hora em línguas. Porque nós íamos começar um grupo lá na igreja e, de uma pessoa que estava ali só ajudando no louvor, agora ia ter um grupo com pessoas para ensinar, inclusive. Então Deus falou, você vai precisar do Espírito Santo. Então, mas isso foi antes, foi uma preparação antes. Então ele disse, você vai orar 1 hora em línguas. O próprio Espírito Santo falou isso para mim. Isso é religião, você pensa o que você quiser. Se você não ficar um tempo sentado orando e depois passar o dia orando, que você vai lembrar dele toda hora, você pode ir balbuciando palavras em línguas o dia inteiro, é isso aí que Deus quer. Você nunca vai fazer o que Deus quer. Você não vai sair desse passo. Então ele diz, você lê 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e versículo 4. E você vai ler isso quando a tua mente estiver atacada pelo diabo, dizendo, para com isso. Lê Bíblia, vai limpar a parede, sai, vai não sei aonde. Você está deixando de fazer coisas. Você está agora ficando preguiçosa. Você só quer ficar fazendo essas coisas. A conversa do diabo é sempre a mesma. Tá? Então, você que vai orar mais, o diabo vai falar assim, mas você é preguiçoso, hein? Você é uma preguiçosa. Olha, você é daquele tipo que não faz nada mais agora. Só fica aí com esse negócio. Deus nunca falou isso. Deus falou agora que é para orar sem cessar. E orar muito. Não é que Jesus falou? Então, sem cessar, você não pode ficar com a Bíblia o dia inteiro, gente. Você tem o seu serviço, você tem sua família, você tem seu emprego, você tem atividades que são responsabilidades suas que você tem que fazer. Como é que você vai ficar com a Bíblia debaixo do chuveiro tomando banho, que é uma responsabilidade sua tomar banho? Como é que é isso? Hein? Né? Tá? Então, você vai ter que ter o seu momento sozinha, que é a base para você tê-lo o dia inteiro, pensar nele o dia inteiro. Em vez de ficar só pensando em besteira, que você nem sabe no que você pensa o dia inteiro. Só coisa ruim. Só coisa ruim se não é pensamento de Deus. Então, tem que mudar. Essa mudança que tem que haver para você ser um cristão verdadeiro. Um cristão vitorioso, que foi o que Jesus deu para você. Não é para você viver uma vida de derrota. Um pedaço dá certo, outro não dá. É para você viver na vitória sempre. Porque maior é o que está com você. Então o diabo não pode acabar com você, se maior é o que está com você. Está precisando renovar a mente. O Espírito Santo vai ajudar com a oração em línguas. Ai, credo, isso aqui não dá não. Acho que eu vou ligar para uma pessoa, preciso ligar. Preciso falar com uma pessoa. Isso, deixa o celular bem do lado. É ali que ele tem que estar, né? Porque você vai ligar, você vai ver coisas, fazer o que não deve. Desliga ele, então. E antes que não tinha celular, como é que era, hein, gente? O povo morria? O mundo parava? E por que agora é assim? Puxa vida, você não tem sossego 1 minuto. Hein? Pensa você. Esse é o maior jejum, hein, gente? As pessoas, onde você estava? Já cansei de ligar. Nossa, é micro-ondas. Só que Deus não é micro-ondas. É passo a passo. Nunca vai sair para o passo seguinte se você não deu esse primeiro. Você está firme? Ficou posicionado? Agora vai entrar o segundo. Então não adianta, gente. Por isso que não sai do passo. Não está firmado. Então ler a Bíblia é importantíssimo. Estudar a palavra é outra coisa importante. Que o Espírito Santo tem que te ensinar a estudar. Né? Então a leitura vai ajudar. Porque você vai ter que começar a pensar no que você está lendo. Eu fui treinada a ler muito a Bíblia. Muito. É isso aí. É isso aí que me ajudou. Tá? Então, é isso que é importante. Aí, a oração em línguas. Então, eu fui fazer 1 hora. Mas o diabo vinha já, não, acho que eu tinha que estar lendo a Bíblia. Não, eu já li o negócio. Foram 3 dias o diabo me atacando. Naquela 1 hora. E eu li aquilo. Nunca mais ele veio lá para eu parar ou fazer. Acabou. Tá? Isso já faz uns 37 ou 38 anos atrás. É bastante, né? De treino. Então, você tem que estar com o pezão na rocha, minha filha. Tua vida tem que ser estabelecida na rocha, Jesus Cristo, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Tá? Você tem que estar firme. Porque quando o diabo vier, ele tem que encontrar Jesus na tua vida.
o alicerce da sua vida, o que você pensa, o que você vive, o que você faz, como você age, para você vencer o inimigo. Porque fraquinho, a hora que ele vem, você não sabe nem falar o versículo. Como as pessoas dizem aqui, né? Não, eu orei, pastora, mas foi olha, foi horrível aquele ataque. Aí fui falar, então, o Senhor então, né, aí o Senhor, ele e aí eu orei, porque o Senhor, ele jamais, eu não falo um versículo, não consegue. Nunca vi ninguém falar o que jeito que orou. Porque não sabe. Porque se soubesse, falava, nem precisa falar. Vocês estão acompanhando? Não é que está com vergonha de mim? Ô, meu filho, se você está com vergonha de mim, você está com vergonha do diabo, né? Você não sabe falar nada para ele. Ele é que intimida as pessoas. Então não sabe, porque não está liberado. Porque se tiver na cabeça, você esquece o versículo. Tem que estar no seu espírito. Então isso é a vida cristã. Essa é a vida que traz o avivamento para a sua vida. Fica esperando avivamento para todo mundo. Você tem que ter o seu avivamento. Porque nós não sabemos que hora que Jesus vem. Tá? Ele vem justamente para essas pessoas que estão avivadas, que estão andando, que estão querendo. É esse aí, que está se aprontando para o noivo, que está com a lâmpada acesa, quer dizer, a unção. Está valendo? Porque Jesus está vindo, olha que horror que tá. Então, vocês estão acompanhando? Tem que sentar lá e orar em línguas. Tem que ficar orando em línguas. Aquilo te dá paz. Você vai ficando firme, aquilo que você orou, que você leu, o que você confessa da palavra, aquilo vai ficando forte em você. Você vai tendo paz, alegria, visão, discernimento. Você tem que ter discernimento. Você tem que saber as coisas. Agora fica todo mundo, nem saca nada. Sabe a pessoa que não saca? Igual a criança, nem saca nada. Uma criança de 2 aninhos, você engana ela assim, não engana? Você pode falar até na língua do P. Pevan, Pemoça, PA, pegou, pera. A menina não entendeu nada, 2 aninhos. É ingênuo, não tem discernimento. Pega um menino de 5 anos, 6. Epa, vocês vão aonde? Já está esperto. Hã? Então é isso, você nem imagina o que o diabo está fazendo, porque é bebê espiritual. Ele está tomando conta da tua vida, amarrando tudo na tua vida. E depois você fica, Jesus, Jesus, ai, manda anjo, eu clamo sangue de Jesus. E está adiantando? Não está adiantando, não sai do passo. Está valendo isso? Que é para você usar a autoridade. Você tem, está no teu espírito, a autoridade do crente, Jesus já te deu. Eis que te dou toda a autoridade sobre todo o poder do inimigo, do maligno, do diabo. E nenhum dano vai te alcançar. Pode ir para cima dele. Nada de dano vai acontecer na tua vida. Vai causar para você. Ah, você não tem discernimento? Como é que você vai para cima dele? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que você acha? Você lá está resistindo ao diabo, por que não? Não tem discernimento, bebê, criança. Nem sabe que o fogão está lá aceso, com a chama acesa. A criança sabe, 2 anos, nem está sacando para isso. O perigo, tá? Criança não vê perigo. No seu espírito você enxerga tudo, mais do que com esses olhos, porque atrás desses olhos carnais aqui, naturais, que nós enxergamos, tem algo sobrenatural que nós enxergamos com o olho do espírito. Saber das maquinações de Satanás. Você tem que saber o que está rolando. Se tem gente fazendo coisa contra você, você já sabe confessar a palavra e mandar o diabo embora. E anular aquela ação. Antes que chegue. Vem, mas quando vier, vem já com a anulação. Não vai prosperar aquilo lá. Isaías 57, versículo 54, versículo 14. 17, sei lá, por aí. Né? Você já anulou, porque você viu. Acabou. Você acabou com o diabo. É isso aí. Então, isso é o poder do Espírito Santo. Onde você está? Você pode ficar trabalhando com a mídia, mexendo com os ensinos, você está escutando, pode até papagaiar. Porque tem a linguagem do papagaio. Mas isso aí não resolve, não manda diabo embora. Na sua vida, o que interessa é a sua vida. Deus pode usar você. Ah, eu orei para a pessoa, olha, Deus fez, foi um milagre. Mas que bom para ela. Agora para você, viu? Não adiantou nada. E daí? O que você acha? É para ser bom para você e para as pessoas. Porque aí você está usando só o dom
que é para as pessoas, não a unção que Deus te deu para te sustentar diante do diabo. Tá valendo isso que eu estou falando? Vocês têm que acordar, cristãos. Vamos lá. Afinal, você aceitou Jesus. Para quê? Para viver a vida dele. Vitória. Isso é que é a glória de Deus. Porque todo mundo tem um probleminha aqui, acolá, e tem uma coisa ou outra. Ué, mas tem que vencer tudo, Ivó. Você vai orando em línguas, o Espírito Santo vai te dar ideia. Porque é aí que eu já trouxe aqui o ensino, já faz tempo. Depois vocês podem ver lá. Mas como que é quando você faz a oração com o Espírito Santo em português? Aí é que tá, meu querido. Porque você teve visão no espírito, você entendeu, tá acontecendo aquilo e tá vindo. A tempestade tá vindo. Ele vai chegar. Você já viu. Então o Espírito Santo já te lembra um versículo ou fala um jeito que é para você orar. E você vai usar em português a palavra de Deus. Você não acha isso o máximo? Você não precisa ficar, ai, pelo amor de Deus, ora para mim, porque o negócio já foi pro buraco, meu. Agora é duro, hein, para resgatar uma coisa que está lá no buraco. Você tem que orar antes que o buraco se abra aí na tua frente. Porque Deus, ele é tão fiel, tão maravilhoso, que ele mostra o que está acontecendo, o que vai vir. A tempestade está vindo. Aquela fumaça que está lá longe quer dizer que é fogo. Tem fogo. Está causando mal e está chegando. Tem como você reverter essa situação. Mas você tem que andar no espírito, não na carne. Você mesmo que deixa a situação envolver você. Porque não usa autoridade. Começa agora a orar em línguas. Vai, senta lá. Olha aqui. Desde a primeira vez que eu ouvi o pastor David naquele lugar, depois, quando ele foi para Belo Horizonte, parou de vir em São Paulo, aqueles 13 anos que eu fui aqui no Brasil, nas conferências dele, que eu fui 13 aqui e 12 lá. É o que faz conta aí, gente. É bastante tempo. Todas as conferências. Nunca faltei nenhuma. E ele, no começo, ele falava bastante assim, olha, você está precisando de dinheiro, então eu tenho reservado aqui para você 800 mil reais para te dar assim, ó, na bucha. Mas olha, primeiro você vai orar 2 horas em línguas, por 2 anos, sem falhar um dia, nem dia de Natal, nem dia do aniversário do seu filho, da sua esposa ou marido, ou no dia da festinha da escola do seu primeiro netinho que você tanto ama. Sabe essas coisas que você põe acima de tudo? Não que não seja, gente. Eu não sou estúpida e sem amor. Mas são coisas delicadas que nos envolvem. Então, se você orar 2 horas em língua, pessoal que está em casa, faz isso. Por que você não faz? Eu fiz. Por 2 anos, quando chegar no último dia dos 2 anos, está aqui, ó, a grana. Aliás, era dólares que o cara falava, não era real, não. Aí, quando eu chegar com o dinheiro, você vai falar, eu não preciso mais. Tua vida foi estabelecida em todas as áreas em Deus. E a minha vida foi e está estabelecida em todas as áreas em Deus. E eu tomo cuidado todo dia dela, com a palavra. Ele falou isso, ele cansou de falar, mas tem gente que fez? Não, teve gente que já morreu até, muito novo, que nem precisava morrer. Se enfiaram nas obras, as pessoas pegaram o dom e foram para as obras, com uma pressa de fazer coisa, sem ajustar a sua vida espiritual, o seu caráter, sem ser santificado, porque é o Espírito Santo que faz isso. Precisa orar muito em línguas. Eu fiquei muito tempo sem ficar falando muito em línguas, mas sempre dava uma pincelada, precisa orar em língua, gente. Mas vocês precisam estar no Espírito, quer dizer, vocês precisam aprender a palavra. Vocês têm que andar atrás da palavra, ler muito a Bíblia, ouvir esses ensinos que tem aqui para vocês levar uma vida espiritual. Porque esses ensinos daqui são espirituais. Tem nada de cabeça isso aqui. Porque é como você vai andar no Espírito e no poder de Deus. Essa que é a chave. Maravilhoso. Então, se você fizer o que o pastor David disse, seguir o conselho dele, está aí ainda, está valendo. Ele está com o pai agora.
no céu, mas está valendo o que ele falou aqui para a terra e vai valer para a eternidade. Se você orar 2 horas em línguas todos os dias por 2 anos, a tua vida mudou completamente. Mas gente, precisa ter estômago, viu? Para aguentar esses Mas será que eu posso orar assim, 20 minutos, depois... aqui, minha filha, você faz o que você quiser da tua vida. Porque você já não está interessado, né? Para começar com tanta pergunta. Tá? Você não está querendo nada. Porque você, será? Você não quer, meu bem, só isso. Nem se falar que é meia hora aqui, você não vai fazer. Porque você já quer inventar. O dia que você decidir, aí você vai fazer. Vai pedir para o Espírito Santo, eu preciso. Porque a minha vida chove e não molha. Não está acontecendo nada na minha vida. Eu não saio desse passo já faz quantos anos? Aliás, até está um pouquinho pior. Então, como é que faz? A chave é essa, gente, é orar. É o que o cristão não quer. Então, valeu esta prévia. Eu amo vocês, queridos, por isso que eu quero dar os detalhes. Porque o meu dom que Deus me deu mesmo, o meu chamado, que foi desde o começo, é mestre de ensino. Eu sempre tive no meu coração a vontade de ensinar, desde criança. Ensinar porque eu vou ser professora. Já estava em mim, ué. Mas você tem o seu dom, mas o meu, eu tenho que ensinar detalhes. Olha, você vai lá, mas você vai andar 2, 3, tem 4 casas, é na quinta, e depois você tem uma esquina, você vira aquela esquina. Na hora que você virar, você atravessa a rua, tá escrito, tá lá em verde. Não, eu dou detalhes, só a pessoa não acha. Olha, você vai, depois que você andar ali, você vê mais ou menos. As pessoas dão dica porque você não acha nada. Quando as pessoas me dão dica das coisas, eu não consigo nada. Porque é metade. Mas não é erro das pessoas, elas não têm o dom de ensino. Não são professores, eu sou no caso. Eu sou nata, eu nasci assim, acabou. Então eu tenho que dar detalhes, gente, mais detalhe que isso. Isso é o jeito desse dom que a pessoa tem. Não que a pessoa outra esteja errada, mas dar detalhes é o... Então, eu quero falar aqui agora... Pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Eu quero mostrar para você como que é andar no poder sobrenatural do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem o ministério dele. E é único. Não tem igual. É único. O ministério do Espírito Santo é maravilhoso. Então, ele é o poder de Deus na vida do cristão. É o Espírito Santo. Ligou a chave? É o Espírito Santo. Ele é o poder. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo juntou-se com o nosso espírito, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Eu já trouxe muitas vezes isso aqui. Então, quando você nasceu de novo... eu nasci de novo? Como é que é isso? O dia que você aceitou Jesus. Eu aceito Jesus, sim. Lembra que alguém veio falar com você? Ou você foi na igreja, ou foi particular? Pode ter sido até na rua, não interessa. Aquele dia você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e se uniu, emergiu. Ficou assim, com o seu Espírito se tornando um só Espírito. Você e o Espírito Santo são um só Espírito. Não são 2, aí tem 2 Espíritos ou 4 aqui dentro? Peraí, não sei, porque tem o Espírito de Jesus, tem o Espírito Santo, tem o Espírito do Pai e tem o meu Espírito. Acho que são 4. Ei, não existe isso. Só tem um Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito de Deus Pai. É a Santíssima Trindade. Ele veio no dia que você nasceu de eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você começou a pensar em Jesus, coisa que você nunca pensou antes. Então, quer dizer o quê? Você nasceu de novo, porque você começou a pensar em Jesus. Então, o Espírito Santo veio e se uniu com o seu. Se tornou um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Um só Espírito. Então, para quê? Isso é para mostrar para nós que há uma diferença entre os santos da antiga aliança com os santos da nova aliança. Porque os santos da antiga aliança nunca tiveram o Espírito Santo neles. Tudo era aparente, o Espírito Santo era de fora, vinha.
E a voz era de fora, vinha, e não era constante. Mas hoje, na nova natureza, aqui na nova aliança, o Espírito Santo, ele está dentro de nós e ele veio e nos deu poder. Você tem poder. Você tem que entender isso. Quem falou que você não tem? Está lá no teu espírito, pois você nasceu de novo. Agora você precisa ativar. Olha que legal. Você tem que começar a pensar nisso. Eu tenho poder, eu posso fazer assim. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nele você pode todas as coisas. Ele te dá a capacidade e o desejo para você fazer a vontade de Deus. Mas eu não estou com vontade. É lógico, você não tem comunhão com Ele. Como é que você vai ter a vontade de fazer a vontade de Deus? Não tem querer nenhum aí. Porque você está vivendo a tua vida, não a vida dele. Conforme você vai se unindo com o Espírito Santo, você vai querendo fazer a vontade de Deus. Sim ou não, gente? Dá uma vontade. Ai, não, mas como que é? O que o senhor quer? Eu quero. Já deu um passo, é por aí. Já está indo bem. Então, esse Espírito habita em você, o Espírito de Deus. É ele e você agora. É ele e você. Por isso que você vai ter que saber ouvi-lo. Eu vou falar mais isso outro dia, mas não. Agora, hoje não dá, senão as horas não dão. Mas você vai aprender a ouvi-lo, porque o Espírito dele com o seu virou um. Virou um, gente. O jeito que eu ouço Deus, eu até vou falar assim. Eu estava pensando nisso lá em casa, falei, eu tenho que falar isso para eles, porque acho que vai ajudar. Porque a gente quer... Ai, como que você ouve Deus? Mas como, que nem o David dizia, tem um canal, você ora em línguas e você vai saber esse canal, porque você ora alto, em línguas, ora, e você vai ver que lá dentro aquilo fica falando. É ele. É ali que ele fala na sua língua, em português. Mas aí eu fico tentando ouvir, vamos dizer, mas eu entendi o seguinte, o meu jeito, porque, gente, Deus se comunica com você, eu não posso querer que você ouça desse jeito, você que vai descobrir. O jeito que eu sei que Deus fala comigo, e que é muito forte, é uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer. Ô, gente, se der uma vontade de ir no banheiro, você não sabe, não sou eu que vou falar para você. Não é você? Você sabe que você tem que ir ou não. Isso é uma coisa biológica, humana. Você não sabe? Você sabe, então é isso. É isso que eu quero dizer. Eu sei o que eu tenho que fazer, ponto final. Eu levanto e vou. Já não cansei de falar isso aqui? Eu levanto, vou e faço. Eu sei. Eu sou guiada por ele assim. A minha obediência é nisso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu ouço, às vezes, uma voz muito suave no meu espírito, e eu sei que é ele. Eu já entendi o que é para eu fazer. Eu já entendi. Mas isso é porque eu oro muito em línguas. Se você quiser ouvir Deus, ore muito em línguas. Você está lá fazendo o cabelo da cliente. Ai, o braço parece que dá. O que será que essa mulher fica falando tanto essa língua? Uai, se é o caso de ser um cabeleireiro, uma cabeleireira, né? Você pode ser outra coisa. O que você for. Está cozinhando. Sei lá o que você está fazendo. Está guiando. Baixa, você não vai incomodar os outros. Mas você pode sussurrar. Isso é orar sem cessar. Isso é orar muito, que Jesus falou. Mas não é aquele tempo que você fica sozinho, que você largou o mundo, para ele vir e se comunicar com você, que isso que é importante. Você e ele e você. Tá valendo? Então, a diferença dos santos da antiga aliança é essa, que era tudo fora. Mas era tudo, a antiga aliança para a nova, há um paralelo. Quer dizer, coisas feitas lá, que agora são feitas aqui, mas de uma maneira diferente. Tipo, quando Deus lá no Monte Sinai desce com fogo, era que nem línguas de fogo. O vento parecia línguas, com aquele fogo lá em cima, que ficou lá direto. Está queimada até hoje aquela montanha. E é fogo. Eles foram lá pesquisar, é fogo. Só aquele topo daquela única, aonde era a presença do Espírito Santo. Agora, no dia de Pentecostes, foi a mesma coisa. Ele veio, que nem línguas de fogo, o vento, que nem línguas de fogo em cima deles, e entrou. É o mesmo Espírito Santo.
para dar o poder. Quer dizer que Deus esteve lá, aparente, dando poder 40 anos para o povo aqui. Hoje ele está aqui até que Jesus volte, ou até o dia que a gente vai para a casa do Pai. É o mesmo poder. Demais. Então ele está dentro de você. O que você quer? Você quer poder? Ativa. Quanto mais você orar, gente, a tua mente vai abrir. A pessoa que não ora é bitolado. Caramba. A pessoa pode ter PhD, não sei o que for, estudou não sei aonde, tem 4 PhD, não, é bitolado. Pensa com a cabeça, não sai disso. Quem tem o Espírito Santo, acorda para a vida, fica esperto, começa a entender o que tem que fazer, como é que é. É bárbaro. Nossa, o pessoal fica admirado. Como que pode? É algo sobrenatural, que aviva a vida da pessoa. Então, é isso que ele vem fazer, o Espírito Santo, tá? Então, aqui no capítulo 7 de Romanos, Paulo está apresentando o jeito de viver no Antigo Testamento, que era o jeito carnal. Porque ele veio da lei, do jeito carnal, nasceu de novo, e aí ele queria andar com Deus no jeito da lei. Agora que ele entendeu tudo, foi batizado com o Espírito Santo, ele nasceu de novo e tudo, mas nós vimos que ele quis fazer coisa do jeito dele no começo, não foi? Porque eu sei tudo, tive a revelação, mas ele quis fazer do jeito dele. Você pode ter a revelação da palavra, do que Deus quer, e fazer do seu jeito, não está completo. Você tem que ter a revelação e fazer do jeito dele. Aí que deu certo para Paulo. Então, é por isso que ele fala isso daqui, capítulo 7, tá? E que, aliás, é muito triste de ver que a grande maioria, se não 99,9% dos cristãos, vive no estilo do Antigo Testamento. Aliás, citam mais o Antigo Testamento que o Novo, porque não sabem andar no poder. Então ficam só na aparência e dá aquelas coisas na teia, né? Sabe, na teia? Na cabeça. E sai fazendo, gente. É uma loucura. Não é nada do que é de Deus. E são pessoas frustradas, que aí para com isso, faz outra coisa ou acrescenta mais. Gente, fica uma confusão e ninguém é feliz. Ninguém está na direção de Deus e não sabe como resolver. Aí é a vontade de Deus, que a gente já estudou aqui. Que não tem nada a ver com a vontade de Deus, tá? Porque a pessoa faz tudo com o próprio poder, com a própria vontade, com a própria visão, e isso não funciona. Você sabe disso, né? Quem anda por aí sabe que isso não funciona. Então não é isso aí, tá? Paulo tentou e não conseguiu. Então vamos ver aqui o capítulo aqui 7, no versículo, vamos começar o versículo 15. Vê só. Nós vamos ler até o 24, tá? Para você entender o que eu estou dizendo. Ele vai falar o que é um cristão que vive na lei hoje. Entendeu? Do jeito da lei do Antigo Testamento. Porque ele mesmo fez isso, Paulo. Então, 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Claro que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, a lei não é ruim, nunca foi e é necessário, e a lei está viva até hoje. Ela veio para mostrar que nós não temos capacidade de andar nela, com a carne, com a cabeça, porque é o pecado. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, entendeu? Não, gente, eu quero ser melhor, não, eu quero, porque eu quero ser melhor, eu quero produzir mais, eu quero entender, eu quero saber, eu quero... E tudo isso. Mas está em mim isso, mas não consigo. Já entendeu isso? Aliás, a gente já até forçou alguma vez. Ou não? Mas não funciona. Ele diz, olha, porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, ok? Qual que é o pecado? O pecado é da soberba, do orgulho, do eu próprio. Eu que sei, eu faço. Eu entendi, eu faço.
Entendi, eu faço? Não, eu entendi que jeito que o senhor quer que eu faça. Por isso que eu tenho que orar em línguas, para ser obediente e submisso. E humilde. Eu sei que jeito que ele quer que eu faça. Gente, eu podia estar fazendo 1 milhão de coisas. Eu estou aqui, parada. Parada? Ah, não estou parada, eu estou obedecendo. É isso que é. Poxa, você podia estar ensinando. Não podia nada, eu já estou ensinando. Quem quiser tem a mídia, chega aqui se quiser. Do jeito que você chegou aqui. Porque quem quer, chega aqui. Quem não quer, está bem longe. Isso não tem a ver com quem não quer. Porque tem que mudar de vida. Aí o 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, minha cabeça. Porque no tocante ao homem interior, não tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ah, Paulo, o que é isso? Não, eu vejo que a lei mostra que existe um pecado em mim que eu faço o que não é da vontade de Deus. Mas eu não consigo fazer a vontade de Deus. É lógico, porque eu estou na carne. Eu estou na lei. A lei, ela tem que estar agora no meu coração, como ela está. Quando eu nasci de novo, e você, Deus pôs num coração de carne, que ele quer dizer. Um coração onde eu pus toda a minha lei aí, com o novo nascimento. E você sabe agora o que é certo e o que é errado. Ou não? Você vai no mercado, aí que sede, né? Vamos abrir essa geladeira? Você quer o quê? Coca, guaraná ou água com gás? Ah, eu quero coca. Ah, então vamos abrir, blá, 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 blá. Joga lá, tá aí, pronto, vamos embora. Você pagou? Você roubou, né? Não tá? Você não viu que não podia? Ah, ninguém tá vendo? Então, isso, eu sei que não pode, mas eu faço. Por que eu faço? Porque a lei me mostrou que eu ando na carne, no pecado. Eu ando no pecado, não tenho força para não fazer isso. Hein? Nossa, gente, mas essa colher não é tão linda desse restaurante. Não, eu vou pôr na minha bolsa. Ai, gente, que... né? Ai, mas, nossa. Depois, mais tarde, aquilo não estava certo. Ah, mas é bonito, e daí? Não tem preocupação com o pecado. Tá valendo? Não estou falando de grandes coisas, porque isso é mínimo, mas o peso na balança é o mesmo, tá? De fazer outras coisas piores. Não tem peso na balança de mais pecado ou menos, é o mesmo. Então nós precisamos do Espírito Santo, tá entendendo? Ele está falando a diferença da antiga aliança com a nova. Eles queriam fazer o bem, mas não podia, tinha que ficar matando. Por isso que tinha não sei quantos sacerdotes, 250 que atendia lá dentro do tabernáculo, porque era dia e noite o sacrifício, porque era pecado direto da povo. Tinha que levar todo dia. Dependendo do pecado, era um bicho que tinha que levar, um animal, para sacrificar, para Deus perdoar. Perdoar não, para cobrir, para ele poder abençoar. Agora Jesus levou tudo sobre ele e nos perdoou, então não tem desculpa. Porque leva uma vida carnal, em vez de levar uma vida no Espírito. Né? Então, nós estamos aqui no 21. Agora o 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que os meus membros, o meu espírito tem prazer na lei de Deus, mas os meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, ficou claro agora? Quer dizer, eu acabo, sabe, dando uma roubada aqui e ali, né, gente? Ah, tô precisando de uma caneta, vou levar. Ei, não é o cara que trabalha no escritório, leva tudo, leva... Quando vê, ele tem um escritório montado na casa dele. Mas quem mandou? Aquele é do dono. Ai, ai, ai. Nem um clips. Quem mandou? Vai comprar, meu filho. Não, mas não vai fazer falta. Epa, é isso que ele está falando. Há uma guerra. Eu sei que não pode, mas e daí? Não tem importância também, um pouquinho. Depois, acho que não pode. E vai ficando, vai cada vez crescendo mais. Meu Deus, por isso que eu vou te falar. Quando eu falo, olha, é crente, viu, funcionário. Epa, é pior do que o ímpio. Que esse devia, qual que é a atitude? Devia ser de um cristão, do que a Bíblia diz. Por isso que o povo fica enojado dos crentes. Porque eles andam com a Bíblia e fazem coisas piores que o ímpio até nem faz. Isso é vergonhoso para o Evangelho. Tá? Não, tem que ser testemunha, é um modo de viver. Testemunha é isso. Não é para você ficar dando testemunho. É viver, é a sua conduta é que mostra.
Jesus Cristo na sua vida. Converte os outros. Tá? Aí o 24. Desventurado homem que sou, quer dizer, eu não tenho jeito. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele que vai me livrar. Ele me batiza com o Espírito Santo, Ele vai me livrar, tá? Então, Paulo começou fazendo o que ele achou que devia, mas depois, então, ele se consertou e ele ficou lá, né, gente, 14 anos. Foram 17 anos, hein? Para ele se aprumar. O cara sabia toda a lei, mas depois que ele nasceu de novo, ele teve que se aprumar, e assim é conosco. Assim é conosco. Vão anos, vão por aí, uma média de 15 anos, né? 6 anos você começa até um pouquinho mais. Ainda não está prontão, não. Né? Mas vai indo já. Então, é lento. Não, é lento que nós. Gente, Deus tirou o povo lá do Egito, em 11 dias eles atravessavam ali, tem uns nomes das cidades que eles iam, blim, 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 já estava lá. Rapidinho, e 11 dias. 40 anos. Então, demorou? Porque Deus fez aquilo? Não, é só pecando. Só indo contra Deus, reclamando os milagres. O próprio Deus ali, na chama de fogo com eles. Ele lá dando a lei e os caras aqui adorando o bezerro de ouro. Fazendo coisas indecentes para Baal. Então, é crente, né? Crente fica fazendo coisa errada. Demora por isso. Demora o caráter. Por que não faz logo? Vai fazer, gente. Porque agora vocês estão ouvindo muito. Vocês vão fazer, hein? Vocês não vão aguentar, porque Deus vai mandar eu vir todo dia falar isso aqui. Ele fala, ou eu falo ou tchau. Não, ou então eu continuo, ou eu vou largar, eu tenho que fazer. Não, ela só fala isso, antigamente, o povo ficava lá no fundo da igreja falando. Não, vai falar de novo? Foi embora, porque não fazia. Não aguenta, porque Deus não te larga, tá? Porque é o passo para você mudar de vida, Ele não pode fazer nada na tua vida se você não fizer o que Ele mandou. Então é melhor você inventar outra igreja, outra religião, outro modo de andar, e fica aí se enganando, né? E não sai do passo e vai até o fim da vida desse jeito, não dá certo. Então, ele tentou fazer o que devia. Mas, gente, Paulo tentou, mas não está parecidinho conosco não, hein? Acho que está igual, está idêntico. Nós estamos igualzinho Paulo, é assim mesmo. Nós já demos muita roda, muita volta por aí, mas agora Deus te chamou. Faz isso que vai, é isso que vai mudar a tua vida. Você tem que... Senta lá e pede para o Espírito Santo. Você tem que ficar lá. Mas que cheirinho de churrasco no vizinho, acho que eu vou lá, meu Deus, essa vida aqui, que vida horrível. Você está se mortificando. Não é isso que a Bíblia diz? Para se mortificar? Não, depois, mas eu queria estar lá. Eu fazia isso, ia os vizinhos na piscina domingo, tibum. Música e cheirinho de churrasco. E eu com as meninas jejuando. Ai, Deus. Mas valeu. Valeu. Então é isso aí. Você está se mortificando para andar com Jesus. Porque ninguém anda com Jesus com pecado. Você pode ter o dom, mas você não anda com ele. É outra coisa, é o que está acontecendo por aí que você está vendo. Os irmãos. Pastor está andando com a moça que canta. Ou então, o pastor casa com a mulher do outro pastor da igreja. Tá cheio disso, a gente sabe essas coisas. Gente, quer dizer, olha aí, eu sei que não pode, mas aí eu dou uma desculpinha e acho que pode e fica andando nessa coisa. Então, Paulo fez, deve estar aparecendo aqui com a gente, tá? Então, é desse jeito que se tenta viver a vida cristã com a força própria. Entendeu isso? Viver com a força própria é desse jeito. Tenta viver a vida cristã. Não é com a força própria, é com o Espírito Santo funciona. Ele muda você completamente. Mas você é que decide se quer ou não. Porque é livre-arbítrio. Porque o diabo nem pergunta, já é nato aqui, né? Nós já nascemos com ele. Ele já era o dono da nossa vida, sempre foi. Até o dia que aceitamos Jesus. Então ele tem, espaço à vontade. Se largar a mão, ele vem com tudo. Então precisa prestar atenção.
né? Porque Paulo tentou mesmo fazer com a força dele e não conseguiu. Vocês viram? Por mais que ele soubesse da lei e tudo, ouviu Jesus, ficou lá, mas não deu. Entende isso? Se Paulo, Paulo que é Paulo, então nós também precisamos recuar e buscar Deus. Tem jeito a nossa vida, tem solução, precisa mudar de rumo. Então comece por você que está aqui me ouvindo. A tua família vai ser abençoada. Os teus negócios, inclusive. Seja o que for. Tudo vai ser abençoado. Se você entrar nessa. Ele vai começar, porque ele tem um canal. Deus é maravilhoso, tá? Então, aqui, esse capítulo todo de 7 de Romanos, ele ensina e mostra como é viver com a força própria. Que é o que os cristãos andam fazendo por aí. Com a cabeça, com a própria vontade e tudo, depois fala que é Deus. Agora, aqui no capítulo 8, veja aí no versículo 2, olha só. O que ele está dizendo? Aqui mudou completamente o assunto, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui está o poder do Espírito Santo. Acabou, aqui é que vem a mudança. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, que é aquela que a gente tinha e não conseguia viver. O Espírito Santo agora. Você tem condição com o Espírito Santo de viver a vida de Jesus Cristo. Sua postura, sua conduta, suas ações e decisões, tudo mostram Jesus, tá? Então, quando nós vivemos com o poder do Espírito Santo, o que ele faz, gente? Ele eleva você acima do seu pecado. Você passou, você está para cima daquela condição. É isso que o Espírito Santo faz. O jeito que você vai conduzir a sua vida, que é com a liderança dele, é acima do próprio pecado. Acabou. Ficou morto mesmo. Não tem mais ação. Que é com a força do Espírito Santo. Olha que demais. Então é aí que a gente, puxa, nossa, mas você mudou. Ou, sei lá, você mesmo fala, puxa vida, eu noutros tempos, eu nem sei como eu fiquei quieta. Não, eu não sei como que eu aguentei, porque já não sou eu que vive em mim, mas é Cristo Jesus. É o que Paulo diz, é essa mudança. As coisas vão mudando. E aí nós vamos tendo saúde física, mental, porque o nosso espírito está ativado. Tem poder. Agora veja aqui no capítulo 8, versículo 12. Vamos para cá agora. O versículo 12, ele diz assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, lembra que eu falei de mortificar? Você está morrendo lá, o povo está fazendo churrasquinho, o vizinho, está maior festa no apartamento do lado. Ai, até me convidaram, eu posso sentir o cheiro do bolo. Ai, meu Deus. Abriram até uma champanhe, olha o parabéns, olha a alegria, o cambareque, chorar, malhata. É isso. Se você mortificar os feitos do seu corpo, certamente você viverá. Ele vai tirando o desejo que você tem, que é do teu ego, de você mesmo, de tudo que é do mundo. Nem se me chamar, eu não vou, porque hoje eu sei dizer sim ou não. Eu tenho o poder de Deus para fazer isso, porque tenho discernimento. É bárbaro. Né, mas, gente, é assim que é. Você tem que viver isso. Isso é qualidade de vida, porque você não cai no poço das mentiras, do diabo, da carne, do desejo. Ou então tem outro tipo de religião, por exemplo, que a pessoa se anula para essas coisas, mas está cheio de confusão mental. Não pode também. Tem que estar tudo legal funcionando. Porque é cura, por isso que precisa do Espírito Santo. Sem ele, gente, você nem adora de verdade, nem louva de verdade, nem estuda de verdade, fica tudo intelecto. Porque mesmo que você conheça a palavra de Deus, ela não vai ter o poder para transformar você se não for com a operação do Espírito Santo. Então está cheio de gente que estuda, que sabe falar, que isso aqui faz isso, mas não vive.
Porque é com o Espírito Santo que você vive. Vocês estão querendo orar mais em línguas ou não com isso que eu estou dizendo aqui? Vocês estão vendo que a solução é essa. Tá? Então, isso aqui que ele está dizendo, se você, pelo Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, é o Espírito Santo que mortifica o desejo. Eu fui vendo ele fazendo isso cada vez mais na minha vida. Cada vez mais, tipo, ai não, isso já não está bom isso para mim. Mas você não tem ainda a força do Espírito para cortar, porque é você que vai cortar. Ele vai mostrando, delicadamente, ele vai sempre pondo, mas você não sabe como, porque você gosta muito da pessoa, ou porque você quer agradar alguém, ou porque, sei lá, aquelas coisas que você não sabe, mas chega um dia que você tem o total poder de Deus, com ousadia para dizer chega. Isso é oração em línguas. Não é demais? Porque é sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Mas não é, como eu digo, aqueles grandes pecados. São coisas que você é apegado. Você está apegado. Pode ser com coisas, com pessoas, com trabalho, com, sei lá, gente, hobby, qualquer coisa. Uma amizade, qualquer coisa. Não que seja maligno, mas não vai dar fruto na tua vida. Pode ser, sei lá, assistir filme. Eu não estou condenando nada disso. É o Espírito Santo que vai te mostrar. Vocês já estão atinando, mais ou menos, o que eu estou falando? Já tirou o gosto? É ele que tira o gosto. Quando eu estou com vontade de onde que o povo está indo? Eu não quero, eu não tenho. Antes eu ia até gostava. Ou então ficava lá na fresta da janela. Oh. Então, estava lá naquilo ainda, a minha carne, até que foi cortada. É bárbaro, né, gente? Porque você anda com Jesus é superior. Você nem fica com inveja e nem com vontade do que eles estão fazendo. Ai, deixa eles, velho. Eu estou satisfeita, não estou precisando. Então é outro nível. Você passou de um para o outro. É isso que ele está dizendo, não é demais? É isso que ele está dizendo aqui. Você não tem nada a ver com isso daí, tá? Então, aqui ele está dizendo, nesse capítulo aqui de Romanos, que ele fala 8, é todo sobre o Espírito Santo. O 7, ele fala todo da lei, como que é difícil andar naquela condição, já que você nasceu de novo e não consegue, então você tem o Espírito Santo. E ele está dizendo que o Espírito Santo é a vantagem, que nós nascemos de novo e nós recebemos o Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Ele habita em você. Senão, porque ele não é o Espírito da santidade, ele não é o Espírito da verdade, ele não é o Espírito do amor, o Espírito da sabedoria. Então, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, você adquiriu isso. Mas isso é só o primeiro passo, tem mais coisa, tá? Então, existe então uma diferença de viver uma vida de derrota com uma vida de vitória. É a vida dos santos da antiga aliança com os crentes da nova aliança. É uma grande diferença, porque os santos da antiga aliança viviam em derrota, eles não conseguiam vencer mesmo a carne dele, o desejo, tá? Então, isso para nós é vantajoso, porque é o poder do Espírito Santo que está em nós. Aí é que está a vantagem do cristão, ter o poder do Espírito Santo, viver esse poder, porque é através do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ministério. Qual é? Poder. É único, é dele. Ele veio ministrar isso para nós e ele habita em nós. Olha que demais. Você tem poder.